Vasco surpreende em relação a reforços no mercado de transferências, limite de estrangeiros no plantel e reviravolta em negócio envolvendo o estrangeiro. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Em números, o Vasco até surpreendeu o seu torcedor em relação às movimentações da segunda janela de transferências. O clube carioca optou por se movimentar bastante de maneira também em extremos, no início e também mais no final da janela de transferências. Ao todo, o Cruz Maltino realizou 6 novas contratações de jogadores para reforçar o seu elenco. A movimentação mais intensa que mostra que o Cruz Maltino buscou sim cumprir com aquilo que se era buscado, principalmente na melhoria do elenco, com mais opções a serem entregados pelo técnico Rafael Paiva. Assim, o Vasco esteve contratando mais jogadores e se movimentando principalmente nos extremos. Se movimentou mais no início da janela e também com uma frequência bem maior no final da janela de transferências. O Cruz Maltino começou com uma tripla contratação praticamente de Felipe Coutinho, Souza e também Alex Teixeira, 3 jogadores que chegaram praticamente que juntos para o elenco do Vasco. Desses 3, nenhum ainda se tornou titular de maneira absoluta. Coutinho ainda lesionado, um jogador que tem se recuperado na intenção de fazer com que se torne titular nesse time do Vasco. Já para mais o final da janela de transferências, o Vasco trouxe 2 jogadores, Maxi Domingues e também o jogador chileno Jean Menezes. Esses jogadores entre meio e também o ataque. Em meio a todas essas contratações, o Vasco também trouxe Emerson Rodrigues, jogador que tem atuado com uma determinada frequência e dentre todos esses nomes que foram citados, é o jogador que tem sido mais aproveitado, em especial no ataque do Vasco nessa temporada de 2024, um jogador que, é claro, ainda um pouco contestado mediante as suas apresentações, mas um atleta que tem sido bem utilizado pelo técnico Rafael Paiva nesses momentos de sua passagem como jogador do Vasco, ainda buscando encontrar a sua posição ideal, mas um atleta que tem variado entre os 2 extremos do campo e tendo buscado também ajudar o Cruz Maltino. Já marcou o primeiro gol com a camisa do Vasco e ajudou no compromisso contra a equipe do Atlético Paranaense em uma das viradas que o Vasco aplicou. Das 6 contratações que o Vasco realizou na temporada, como citado de maneira anterior, nessa segunda janela de transferências, o Vasco esteve também basicamente contratando 50% desses 6 jogadores, sendo atletas que são de outros países. E isso basicamente fez com que o Vasco pudesse atingir o limite de jogadores estrangeiros permitido em seu elenco. Assim, o Cruz Maltino, que conta com 9 atletas em todo o seu elenco de jogadores fora do Brasil em seu plantel, terá que principalmente visualizar como funcionará todo o trabalho realizado com esses jogadores. Claro que o Vasco atingiu o limite, mas não ultrapassou por pouco. O Cruz Maltino ainda tem buscado resolver alguns negócios envolvendo outros jogadores presentes no elenco, inclusive jogadores estrangeiros, e claro que isso abriria vaga para a possibilidade de contratação de mais algum atleta. O fechamento da segunda janela de transferências marca um momento bem importante, principalmente agora que o Vasco entra na reta final da temporada de 2024, tanto em Campeonato Brasileiro quanto em Copa do Brasil. O Cruz Maltino terá de utilizar essas últimas peças que foram inseridas no elenco através de contratação para que possa carregar até o final da temporada de maneira definitiva em 2024. É dessa forma que o técnico Rafael Paiva terá de trabalhar com os últimos reforços e mais toda a base de elenco que ele já conhece na equipe do Vasco. O Cruz Maltino ainda buscando, claro, continuar surpreendendo na temporada de 2024, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro, na intenção de ser cada vez mais produtivo, mais competitivo e alcançar
uma posição bem mais alta nesse campeonato nacional que tem sido bastante disputado, mas um Vasco totalmente diferente daquele Vasco de 2023 que lutou grande parte do campeonato na zona de baixo. O Vasco vai ter de adiar o seu compromisso com sua torcida, principalmente na busca por contratar um zagueiro. Isso porque a transferência de Glavinovic para o Cruz Maltino se tornou um assunto bem comentado entre os torcedores e não é para menos. O jogador que chegou muito próximo de acertar com o Vasco não virá mais para o futebol brasileiro. O que aconteceu foi justamente que o clube argentino News Old Boys, que atua na Argentina, emitiu uma nota oficial explicando toda uma situação para que o negócio pudesse não ser concretizado. De acordo com o comunicado, a responsabilidade pela não conclusão da transferência recaiu sobre a equipe do Vasco. O clube argentino alegou que a equipe carioca não enviou um contrato necessário para que a assinatura virtual antes do prazo final pudesse acontecer. Essa falha em relação permitiu com que o jogador não pudesse ser registrado a tempo. Já uma outra versão coloca algumas mudanças e alterações solicitadas pela equipe argentina no contrato em 2 ocasiões nas últimas horas da janela de transferências. O Vasco, em um esforço para garantir a contratação, aceitou algumas mudanças. No entanto, a situação se complicou ainda mais quando o clube argentino enviou o contrato sem assinatura do jogador. Isso gerou um atraso que no final se mostrou fatal para que a negociação pudesse ser encerrada com o não prosseguimento e não concretização do negócio. Agora que a janela de transferências está fechada, o Vasco terá que olhar com um novo visual, principalmente na busca por encontrar soluções entre jogadores que possam permitir o Cruz Maltino melhorar a sua defesa. O Vasco terá que buscar novas soluções e principalmente buscar ou dentro do seu próprio elenco, que seja jogador na base, ou também buscar algum jogador que está livre no mercado e que possa assim chegar ao Vasco ainda durante essa temporada de 2024. Apenas esse tipo de negócio, jogadores livres estão possibilitados para o Vasco realizar no momento. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.